Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 25 de agosto de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque Informações Financeiras. Saúde! Nós, como sempre, vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, usando o terminal Enfoque e a nossa análise técnica simples, objetiva, sem indicadores. A gente usa os elementos básicos da análise técnica, que são tendências, níveis de suporte e resistência, formações gráficas, formações de candlestick, mas e principalmente contexto onde cada uma dessas formações e reversões de candlestick possam estar acontecendo. E como sempre vamos analisar em primeiro lugar o índice Bovespa à vista e depois passamos para o índice Bovespa a prazo. Então vamos lá. Índice Bovespa à vista tem essa reta de resistência que está traçada, aparentemente foi rompida, mas os preços não deram prosseguimento ao rompimento da reta de resistência, o que acende uma luz amarela bem forte. Caso a gente veja acontecer um topo aqui, esse ponto poderia ser um ponto fora da curva e o mercado então continuaria respeitando essa reta de resistência. Agora, deixa eu ligar o Júnior de novo aqui. Essa reta de resistência, por outro lado, não tem mais assim muita significação, porque, vejam, afinal das contas, para que serve uma reta de resistência, né? Serve para mostrar que o processo de baixa foi revertido. Mas se esse processo tivesse sido revertido, quer dizer, em tendo sido revertido, a gente então passa a ter condições de imaginar até onde os preços poderiam chegar. E para isso a gente utiliza Fibonacci. Se a gente traça Fibonacci nessa tendência de baixa que começou em 2010, a gente vai ter os níveis aqui, ó, deixa eu mudar a cor disso para vermelho e aumentar um pouco a largura da linha. Então a gente vê que essa reta, quer dizer, o mercado já teria corrigido mais do que 60% do que o terceiro nível Fibonacci, né? Agora, nós também projetamos ou medimos e projetamos aqui esse movimento de alta, que por ter, deixa eu mostrar um pouco melhor aqui, que foi o movimento de janeiro até abril, depois os preços caíram e agora voltaram a subir. Então, eventualmente, os preços poderiam fazer essa perna para cima a partir do início aqui, que levaria os preços para 70 mil pontos. Essa é uma hipótese. Agora, o ponto mais importante do curto, médio prazo aqui é que nós, se transformarmos esse gráfico diário num gráfico semanal, a gente vai ver uma deriva aqui. Os preços estão no processo de deriva e agora aparentemente estão confirmando a deriva e revertendo essa deriva, né? Confirmando e, portanto, caindo. Então, em função disso, a gente está baixista no curto e médio prazo e estamos aí um pouco indefinidos agora no longo prazo. Caso o mercado faça um topo aqui, a gente volta a ser baixista no longo prazo. Nosso viés é baixista também em função do que está acontecendo em Nova York, que nós já vamos estar vendo, né? Mas vamos ver agora o que o S&P, o índice futuro, o índice Bovespa futuro estaria mostrando para a gente. Esse é o
o gráfico do índice Bovespa futuro, negociado na BMF. Golinho pausa para um golinho do chá aqui. E isso também é ponto para que aquela reta que nós estamos vendo no gráfico à vista não tenha sido rompida, né? Porque aqui a gente vê com mais clareza uma reta de resistência que estaria intocada ainda, né? A gente vê também aqui uma deriva, né? Se a gente for para o semanal, a gente vai ver com mais clareza essa deriva, e a gente vê também os preços aparentemente escapando da deriva, ou seja, confirmando essa deriva, que nos faz também ficar baixistas no curto, médio, aqui no índice futuro, no longo prazo também, né? E como a gente passa a ser baixista no longo prazo no índice Bovespa futuro, eu quero reconsiderar minha análise aqui do índice Bovespa à vista, para dizer que a gente continua baixista no curto, médio e longo prazo também no índice Bovespa à vista, né? Porque a gente aqui no semanal está com esse engolfo, né? Deixa eu voltar para o diário, mas índice Bovespa não tendo rompido essa reta, não dá para a gente dizer, quer dizer, é uma razão a mais para a gente dizer que essa reta não foi rompida ainda, né? Tá? Muito bem. Então, agora sim, S&P. Então, esse é o gráfico do S&P, que vem desde 1950, são 66 anos de gráfico. ...66 anos de gráfico do S&P. Esse é o gráfico do S&P indexado, porque se ele fosse não indexado, a gente estaria vendo um topo no nível mais alto da história. E aí, coincidentemente, o topo de 2000 e o topo de 2008, aliás, 2007 nos Estados Unidos, 2008 foi no Brasil, né, o topo do subprime, mas o topo de 2007, 2000 e 2000 estão no mesmo nível. Mas esse gráfico não está valendo, minha gente, não está valendo, porque apesar de que o americano não tem noção de inflação e não indexa os seus gráficos, diferentemente do Fausto Botelho, que sou eu, que indexo os meus gráficos, porque montei a Enfoque em 1983, e nessa época a inflação era galopante, 20% ao mês, coisa assim. Então a gente tinha que necessariamente indexar os nossos gráficos, porque senão eles estouravam a parte de cima do papel, e naquela época era na base do nanquim, papel vegetal, e dava um trabalho danado para a gente construir o gráfico todo de novo, né? Não tinha facilidade de apertar um botão e construir o gráfico de 50 a 100 anos. Então eu sempre indexei os meus gráficos, mas não é o que o americano faz. Mas, entretanto, é o que os grandes capitais fazem. Tenham certeza que o Fundo Soberano da Arábia Saudita e o Family Office do Bill Gates, eles que têm acesso a todo tipo de investimento mundialmente para administrar os bilhões deles, bilhões de dólares deles, eles, quando vão considerar o S&P, eles consideram o S&P indexado, ou seja, o S&P sem inflação, que não é esse gráfico aqui, mas sim esse outro gráfico aqui, em que a gente indexa ele pelo CPI, e aí a gente, tirando a inflação, a gente vê que nós estamos no nível mais alto da história. Isso significa, minha gente, que se você concordar comigo que o valor das 500 maiores empresas americanas, o S&P, o SP 500, né? São as 500 maiores empresas americanas. Então, se você concordar comigo que o valor das 500 maiores empresas americanas é diretamente proporcional ao valor dos grandes capitais do mundo, por exemplo, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, a grana do Bill Gates, do George Soros, do Warren Buffett e assim por diante, então eu acho que vai concordar comigo que, na medida que esse gráfico aqui
o S&P, o valor das 500 maiores empresas americanas, está no valor mais alto da história, então o mercado financeiro mundial, ou a população do planeta, os grandes capitais do planeta Terra, estão se percebendo com o maior dinheiro, com o maior valor de dinheiro, com a maior riqueza da história. Mercado no topo, o mercado financeiro mundial se percebe com a maior riqueza da história. Muito bem, isso é só para dizer que caso aconteça o que eu acho que deve acontecer, o que eu estou esperando já faz muito tempo que aconteça, que seria apenas uma correção Fibonacci, a primeiro nível Fibonacci, dessa tendência de alta que já teve a sua reta de resistência rompida e que implicaria no mercado corrigir 0,382 desse processo, que traria o S&P para em torno de 1.450 e que significaria uma queda dos níveis atuais até o primeiro nível Fibonacci de 32,7%, quase 33%, ou seja, se acontecer o que eu estou esperando que aconteça, que é uma correção Fibonacci desse processo aqui, e vejam, isso no gráfico é um processo absolutamente tranquilo, né? Teve muitos outros precedentes na história, e uma queda desse tamanho aqui, por exemplo, subprime caiu muito mais do que isso, 2000 caiu muito mais do que isso, aqui nos anos 70 caiu muito mais do que isso, aqui nos anos 69 o mercado caiu praticamente isso que eu estou mostrando aqui. Então tem muitos outros precedentes. Se acontecer isso, então na prática o mundo fica ou perde 1/3 do valor da sua riqueza. Quer dizer, o mundo tinha riqueza 100, ele passa a ter riqueza 70 ou 67. E isso implica imediatamente num sumiço do crédito. Boston não empresta mais para o Deutsche Bank, que não empresta mais para o Merrill Lynch, que não empresta mais para o Bradesco, que não empresta mais para o Itaú, ninguém empresta mais nada para ninguém, some o crédito e as empresas endividadas se dão muito mal. Basicamente é isso que acontece e, logicamente, existe um festival de puxação de freio de mão no mundo. Então, eu estou esperando que isso aconteça. E o S&P, quando eu olho para o S&P, cada vez que eu olho para o S&P, ele grita aos meus ouvidos que é exatamente isso que vai acontecer, embora a gente tenha que fazer essa previsão agora, quando os preços estão a apenas, notem vocês, os preços estão a apenas menos de 1% do topo histórico. Topo histórico que, em termos do S&P, pelo que a gente dá para ver aqui desde 1950, é um processo que os preços subiram 1.200%, mas não precisa ir muito longe, do fundo do subprime para agora subiram 183%. Nós estamos a menos de 1% do topo histórico. Uma coisa, minha gente, a análise técnica me ensinou e eu tenho como regra, porque na análise técnica não tem regra. A gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem, empiricamente a gente sabe, mas tem uma coisa que sempre acontece, não existe assim, digamos, Planalto Paulista. Depois do lado esquerdo da montanha, é difícil você ter, eu diria quase impossível você ter um planalto. Poxa, acabei de ser contraditado, eu olho o gráfico do S&P e é exatamente isso que acontece. A gente vê uma grande oscilação de alta aqui, aquele 183% que eu falei para vocês, perdão, 190%, a gente vê o mercado rompendo essa reta de suporte e ao invés de cair, ele sai de lado, ele anda de lado. Bem, eu quero crer que... Bem, eu dizia que é exatamente isso que não pode acontecer. Quando isso acontece, eu entendo que é por força de manipulação ou represamento. São forças poderosas que fazem com que não deixam
vamos dizer, os touros jogarem a toalha. E no nosso caso aqui, olhando o S&P, eu acho que é muito simples a gente saber o que é isso. Isso são as ajudas econômicas que o Banco Central americano, que Quantitative Easing 1, 2, 3, estão promovendo no mercado, que é uma coisa única na história da humanidade, desde que nós temos aí 115, 120 anos de bolsas de valores, assim, com mais liquidez, né? E sem falar das bolsas de commodities que existiam na China lá já nos anos de 1700, mas em termos da nossa civilização ocidental, o que o Banco Central está fazendo hoje é completamente sem precedentes. E, na verdade, ninguém sabe no que vai dar, né? Porque justamente como não tem precedente, a gente não sabe, a gente e os economistas mesmos não sabem no que isso vai resultar. Mas, uma coisa que a gente tem que levar em conta, e que a gente poderia elocubrar um pouco mais, mas é o seguinte: esse processo todo aqui, eu entendo, foi um processo de represamento. Quando o mercado começava a cair, o Banco Central americano começava a segurar de uma maneira ou de outra. Nós tivemos aqui, a gente nota aqui com mais destaque, essa queda que foi resultado do Brexit, saída da Inglaterra, né, do mercado comum europeu. E aí a gente nota esse processo, que eu acho que é claramente, se a gente vai para o intraday, a gente vai notar isso também, isso é claramente uma deriva. E vejam que aqui no S&P a gente também parece estar vendo o final dessa deriva no mercado semanal, né? O que eu queria chamar a atenção e elocubrar um pouco com vocês é o seguinte: vocês estão olhando o sucesso dos touros. O sucesso dos touros premia a administração da Casa Branca, do governo americano, durante esse período aqui. O período esse período que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, foi o período de administração republicana. Nós estamos nas vésperas da eleição americana. Se esse mercado cair agora, o Trump, que já no seu balcão, eu assisti ele dizendo: olha, parece que tem uma bolha aí, estão dizendo que tem uma bolha, eu acho que tem uma bolha. O que eu queria saber é se essa bolha vai estourar agora, que é a administração democrata, ou se vai estourar 2 meses depois na nova administração. Logicamente ele estava referindo a nova administração como sendo a administração dele, né? Então, essa batalha aqui entre touros e ursos, que a gente está vendo, que a análise técnica mostra que é uma deriva, que mostra a perda de força desse movimento de alta, e mostra que eventualmente nós estamos na véspera de ter uma queda mais acentuada no S&P. Mas essa batalha, minha gente, é a batalha que pode definir a presidência dos Estados Unidos, se vai continuar com os democratas ou se vai mudar para os republicanos. E nessas horas, eventualmente forças poderosas, ocultas e sei lá mais o que, podem influenciar o mercado e podem distorcer o que seria o curso natural das oscilações. Mas o nosso papel é justamente tentar extrair alguma coisa inteligente que a gente possa extrair desse processo aqui, né? Então esse é o gráfico semanal. Eu volto para o gráfico, não, eu fui para o gráfico mensal. O gráfico mensal, a gente ainda já estamos no fim do mês, a gente teria um candle de definição e agora um candle de indefinição, né? Um doji, que é outro sinal de que a gente eventualmente tem aí meio caminho andado para que a gente tenha um candle de reversão agora no mês de setembro e eventualmente queda no mês de outubro, né? Mas interessante isso, né? Que a gente está nas vésperas da eleição e esse processo aqui pode estar definindo a eleição americana. Bem, eu volto aqui para o gráfico diário
Então, para concluir, dizendo que nós estamos absolutamente baixistas no curto, médio e longo prazo no S&P. E esperando, em função de a gente estar vendo que essa deriva aqui parece poxa, já durou praticamente 2 meses essa deriva, que também é incomum, né? Isso ele está acontecendo no topo histórico do mercado, a mãe de todas as resistências. Isso aqui está mais do que claro que o comprado não consegue romper isso aqui, mas nem com reza brava. Então, se não consegue romper, cai. E a queda agora, eu acho que eventualmente pode ser o que vai definir a batalha, a grande batalha que está sendo travada aí. Então, eu acho que as chances que isso aqui resulte numa queda muito violenta são grandes. Então, logicamente, todo cuidado é pouco, né? Stops nas posições. Se você tem algum amigo que é buy and hold, tente trazê-lo para o time do Constop. Constop é o nome da nossa consultoria financeira, onde a gente tem o serviço de recomendações de compra e venda para hoje em dia somente para positions, né? Para posições de mais de um dia, mas em breve nós esperamos estar podendo oferecer também recomendações de day trade. E chama-se Constop porque, logicamente, a gente vende a ideia de que você tem que usar stops nas suas posições, né? Mas a grande maioria do mercado, dos participantes do mercado, eu entendo, são de pessoas que têm carteiras de ações sem stop. Essa não é uma boa hora para ter carteira de ações no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo sem stop. Agora é hora de mudar de time, colocar stop e se subir, subiu, se não subir, você deixa que o stop te tire da posição. É isso aí. Muito bem. Então, vamos para as perguntas, Júnior. Você já está de volta aqui no Skype? Ou não? Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o Juninho. Deixa eu comentar Oi, Juninho. Eu vou comentar o dólar e depois a gente passa para as perguntas, tá? Ok. Esse é o dólar comercial, que está nessa tendência de baixa, ou melhor, está nessa tendência de alta, chegou até o topo, quase que milimetricamente, né? O topo de 2002, isso aqui foi o medo do presidente Lula ser eleito, ele foi eleito, o mercado caiu, que descobriu-se que o Lula ia governar de acordo com o que o governo do Fernando Henrique tinha definido. Mas enfim, agora recentemente os preços foram até esse nível, fizeram um topo duplo, caíram, aparentemente estão caindo e irão cair provavelmente até essa reta e até os 2,90, que é esse topo aqui, esse fundo que aconteceu em abril de 2015, do ano passado, né? No curto prazo, talvez a gente tenha uma deriva aqui, mas estamos aqui testando o meio dessa acumulação sem indicações, mas no gráfico perpétuo do mercado futuro a gente tem uma outra visão que eu quero mostrar a vocês, e que nós estamos falando do DI, não do dólar, setembro, que está caindo aí, Juninho. Caiu de novo, mas eu tenho a lista aqui. Ok. Então estamos vendo aqui o gráfico do dólar perpétuo, que vem desde 1992. E essa é a tendência de alta que nós estamos atualmente, na verdade, a tendência de longuíssimo prazo, e essa aqui é a tendência de longo prazo, né? Que já está com praticamente um ano, a gente já pode chamar essa tendência de longo prazo. Então, a gente
traça uma reta de resistência nessa tendência e, eventualmente, a gente constata, na verdade, não eventualmente, mas sim, de fato, a gente constata que nós temos 1, 2, 3, 4 e podemos estar fazendo o 5º ponto nessa reta de resistência, que passa a ser bastante confiável já, né? Mas isso aqui está com cara de deriva, ou talvez não, isso possa ser talvez uma acumulação de continuação. É ficar de olho no topo de ontem, que foi 3263, e o rompimento desse topo estaria provavelmente indicando a mudança dessa tendência. Se isso acontecesse, a gente já teria condições de pegar essa reta e inclinar ela um pouco, ou trazer ela aqui, aí esse ponto ficaria um pouco fora da reta. Ou seja, eu quero dizer que a partir de agora é possível que o mercado reverta esse procedimento de baixa, até porque se a gente for pensar em ondas de Elliott, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ou uma A, B, C, né, para ele voltar a subir. Então, tudo é possível, é ficar de olho nessa acumulação, essa pequena acumulação que está acontecendo, que por estar acontecendo próximo da reta de resistência, pode estar nos dando uma indicação importante. Júnior, perguntas. A pergunta é Goal 4. Goal 4. Quando a gente tem um processo como esse, essa tendência espetacular aqui de Gerdau, em que de 96 até 2008 os preços subiram... Perdão. Aqui está o gráfico de Gerdau, e eu mostrava que sim, quando a gente tem um processo desse aqui, em que de 96 até 2008 os preços subiram 57.000%, eu repito, 57.000 e lá vai pedra por cento. Os preços, depois que eles rompem esse processo aqui, revertem esse processo, eles corrigem Fibonacci, sim, e dessa vez aqui eles corrigiram até o terceiro nível Fibonacci, né? Então, isso aqui é um ciclo. O mercado foi até lá em cima, depois corrigiu. Agora o que ele vai fazer? Será que ele vai partir para uma nova tendência? Não sei. A gente tem que começar a analisar com vários outros elementos de análise técnica que a gente tem. Então o elemento que a gente tem aqui é o seguinte: os preços subiram de fevereiro, aliás, de janeiro até abril, eles subiram nessa perna de alta aqui, cuja amplitude está demonstrada nesse segmento azul aqui, que é exatamente igual a esse outro segmento aqui. Então, se eles fizeram esse processo de alta, por que não vão fazer um outro processo similar? E em função disso a gente projeta Gerdau para 6,50. Agora, o mercado faz o que ele quer, não, o que as ordens de compra e venda que chegam ao pregão eletrônico da Bovespa mandam ele fazer. Então, o que a gente tem aqui a mais para ficar de olho? Em termos de formações, a gente não tem nada, o mercado está indo com uma tendência de alta definida, mas a gente pode... também não dá para considerar essa reta, porque essa reta tem 1, 2 pontos. Se essa reta deixar mais um ponto aqui, fizer um fundo e voltar a subir, aí sim a gente já passa a ter 1, 2, 3, isso aqui passa a ser uma reta confiável, e a gente então sabe que se a gente tiver, por exemplo, uma reversão aqui, o mercado já teve um movimento de baixa e uma indefinição. Hoje foi um candle típico de indefinição. Então, se houver essa reversão, eventualmente a gente pode ter uma possibilidade de compra, porque a gente tem no médio e longo prazo essa projeção aí a 6,40 e aqui a 3,60 seria, ou entre 3,60 e 4, seria a possibilidade de colocar uma posição de compra com stop logo abaixo do fundo que teria eventualmente se formado, né? Então, indefinido aí no curto prazo, mas altista no médio prazo e indefinido no longo prazo. Júlio?
8,3, mas foi semanal. Semanal, pois não, vamos lá para o semanal, vamos fazer uma análise de mais longo prazo, né? Vamos tirar esses poluidores daqui. O Oi foi lá para cima e depois veio muito mais abaixo, né? Então esse é o gráfico de longo prazo de Oi. IPO em 94. Bem, caiu, nós paramos de ter referência de longo prazo, porque não temos mais histórico, né? Começa em 94 a Oi. Aqui nós tivemos uma reta de tendência, que a gente pode pensar em traçar Fibonacci. Os preços chegaram em Fibonacci já, primeiro nível Fibonacci. Aqui a gente pode pensar em 1, 2, 3, 4 e 5, talvez. Isso aqui com certeza pode muito bem ser um ciclo completo, né? Nós podemos pensar em traçar uma reta aqui também, mas também não tem muita validade, porque tem 2 pontos só, então nem vou perder tempo com isso. Então resta a gente saber se isso aqui é uma reação da tendência de baixa que vai continuar, e se continuar provavelmente vai estar dizendo que a empresa está muito mal, né? Ou se isso aqui é o início de um movimento mais duradouro, né? Então tivemos um primeiro movimento de alta aí, bastante violento até, a gente podia dizer, né? Porque em torno de 3 meses o mercado subiu 340%. E agora a gente está com uma acumulação aqui que eu quero crer que é uma acumulação de continuação, mas eu acho que isso está com cara de uma acumulação, sim, de continuação, que seria uma continuação do movimento que a precedeu, né? Um triângulo simétrico, e aí isso projetaria os preços provavelmente para essa próxima resistência aqui a R$5. Então altistas aí, curto e médio prazo, indefinido no longo prazo. Objetivo R$5. Júnior. YouTube 4, a coisa é séria aqui. Bem, estamos vendo o topo histórico de YouTube 4, que está aqui. Os preços romperam o topo histórico, fizeram um movimento de retorno, um pivô, e subiram, mas não tiveram continuidade. E por outro lado, se a gente traça uma retinha de suporte aqui de curto prazo, 1, 2, 3 pontos. Opa, essa reta rompeu. Puxa, mas o mercado já fez um pivô aqui, já rompeu o pivô. Aparentemente não está querendo ir, né? Eu traduzo isso para um entendimento de que os touros estão cansados. Por algum motivo, os touros estão cansados. Tiveram força suficiente para romper a resistência importantíssima, que é a resistência do topo histórico, mas não tiveram condições de dar continuidade ao processo de alta. Então, a gente olha o gráfico e aí vê isso aqui, ó. Um pivô, o mercado foi, agora rompeu esse processo aqui. Então, eu acho que no mínimo nós vamos testar de novo os 34, que é onde se situa o topo histórico. Na verdade, se você for querer ir ao pé da letra, você vai ver que o topo histórico foi aqui no dia, o maior fechamento foi no dia 2 de setembro de 2014, mas esse topo histórico acabou sendo percebido em 2014, aqui ainda
em novembro aqui nos 34, depois em 2015, em abril de 2015, ele foi percebido de novo no 34, e em abril de 2016, dia 12 de abril, ele foi de novo percebido nos 34, e posteriormente, ainda em julho, ele foi percebido também a 34. Então, o que era lá nos 34,71 passou a ser 34, porque o mercado assim o definiu. Então, tecnicamente, o topo histórico está aqui agora. A gente dá mais importância, à medida que o tempo vai passando, a gente vai dando mais importância em termos de níveis de suporte e resistência, a gente vai dando mais importância para os topos atuais. Então, isso aqui é onde está o topo histórico, que foi rompido, teve esse pullback, fez um pivô, não teve continuidade, ele entrou para dentro aqui de novo, vai voltar a testar esse nível. Se voltar nos 34 e furar os 34, eu acho que vai ser uma indicação muito baixista, porque vai qualificar isso aqui, até porque se a gente puser um semanal aqui, a gente vai ver, o semanal fica feio, né? Nós estamos aí na quinta-feira, e vejam que na semana passada, a gente confirma o rompimento da semana retrasada, né? Semana anterior à semana retrasada, que foi essa, o mercado rompeu, mas deixou uma sombra. Semana retrasada, ele rompeu, fechou praticamente na máxima do dia. Semana passada, o mercado também não foi, mas não foi, pero no mucho, né? E agora, essa semana, você tem uma reversão desse processo, né? Então, no mínimo, como eu disse, nós estamos caindo para 34, e se romper 34, eu estou baixista. Eu já estou baixista, mas infelizmente eu acho que o mercado não está dando ainda muita segurança para se colocar uma posição de venda. Eu vou esperar isso aqui se confirmar e a primeira bandeira de baixa que acontecer aqui embaixo, para então vender com mais segurança. Júnior. Última pergunta, Bradesco. Nós estamos no gráfico semanal e estamos vendo aí a mesma coisa, né? Uma deriva no topo histórico e aparentemente o mercado escapando da deriva. Escapa da retinha, escapa da deriva. Mas ele está fazendo isso de uma maneira sutil, né? Só que ele está fazendo isso no topo histórico. Aliás, eu estava achando que era muito mole para... nós estamos com uma posição de venda em Bradesco, tá? Estou mostrando aqui para vocês. Essas são as nossas posições de recomendações da Constop. Nós estamos com recomendações para Bradesco, Cielo, Direcional fizemos a recomendação hoje, Exetec, Croton, Marfrig, Raia Drogasil, Sabesp e São Martinho. Vou passar rapidamente por essas recomendações, começar pelo Bradesco, que foi objeto da pergunta. Nós vendemos quando fizemos a recomendação. Aqui está o porquê aqui da nossa recomendação, porque as nossas recomendações são, para o Terminal Enfoque, em primeiro lugar, transparentes, porque a gente dá claramente o porquê da nossa recomendação. Na ponta de quem recebe, no Terminal Enfoque, nós provemos uma ferramenta de controle de risco, que é uma ferramenta que calcula o tamanho da posição do usuário, do investidor, para que ele tenha sempre o mesmo prejuízo caso ele seja estopado. Que prejuízo é esse? Depende de quanto ele quer ganhar no ano. A gente calcula, a gente pensa, ou sugere que o investidor pense no que ele quer ganhar no ano. A gente então traz isso para um valor mensal. Se você quer ganhar, por exemplo, 30% ao ano, você tem que ganhar 2,28%, se não me engano, por cento ao mês. Então, 2,28 ao mês é o que você tem que ganhar. Quando você vai arriscar por operação, pensando na possibilidade de você fazer várias operações, né, para que você possa chegar nesses 2 e pouco por cento ao mês. Então, é isso que a gente faz na Constop. A gente faz as recomendações, mas oferece a possibilidade do cliente primeiro saber exatamente o porquê da análise, e depois ter uma ferramenta que calcula o tamanho da posição, porque isso é o que existe de mais importante nas operações, é você regular o tamanho da sua posição.
nós somos, eu entendo que meio únicos aí no mercado, porque eu não sei de nenhuma outra concorrente nossa que ofereça aos clientes e aos seus usuários a possibilidade de eles terem uma ferramenta que, com um critério, de uma maneira inteligente, calcule o tamanho da posição do usuário para que ele possa ter sempre o mesmo prejuízo, né? Então, no caso aqui de Bradesco, nós vendemos por conta de uma reversão no topo histórico. Topo histórico, tivemos essa reversão e também com o rompimento de uma reta suporte de curto prazo. E, na verdade, essa reversão configurou, dá para dizer que configurou um bull trap, né? Porque sim, esse dia aqui o mercado estava rompendo o topo histórico e depois desrompe, então isso configura um bull trap. A hora que ele entra para dentro de novo, fura suporte, fura essa reta suporte, a gente faz a recomendação de venda, que tem um objetivo inicial de 22,50, que nós entendemos vai ser atingido. Nós fizemos também recomendação de venda para Cielo, foi feita no dia 8/8, por conta de bandeira de baixa após rompimento de reta suporte de médio prazo e reversão com engolfo de baixa. O stop estava acima da bandeira, nós já mudamos o stop para cá, já estamos quase entrando no lucro, né? Quando a gente passar o stop para baixo do nosso preço de venda, aí quem seguiu a recomendação não vai ter mais prejuízo, porque quando for estopado, vai estopar num preço mais baixo do que o preço da venda, resultando num lucro, né? E o objetivo de Cielo é R$ 31,00. Estamos também com uma recomendação, fizemos hoje a recomendação em direcional, por conta de entendermos ser uma bandeira de baixa, o objetivo é R$ 5,00. Recomendação também em EZTEC, que foi feita no dia 23/8, quando o mercado estava 16,65, um pouquinho acima do que está hoje, por conta de entendermos que isso aqui era uma bandeira de baixa, o objetivo é 14,50. Recomendação de venda em Croton, que foi feita no dia 22/8, quando o mercado estava 14,01, ele está no 15 minutos, deixa eu botar ele no diário aqui, esse é o gráfico, o objetivo é 10,50. Fizemos recomendação também em Marfrig, cujo objetivo está aqui a R$ 4,00, que é esse fundo importante aqui, né? Recomendação foi feita no dia 15/8 e o porquê é esse que está aqui, você pode ver no gráfico, no vídeo aí no YouTube. Fizemos uma recomendação em Raia Drogasil, já abaixamos o stop, a recomendação foi feita por conta do rompimento desse canalzinho de alta aqui, longe da reta suporte de longo prazo. Nós entendemos que o mercado ia voltar para a reta suporte de longo prazo. Ele caiu inicialmente, mas voltou a subir, acho que deixou uma formação de reversão aqui. Essa aqui é candidata a ser liquidada amanhã, seguindo o gráfico intraday, mas em todo caso vamos esperar a abertura, né? Fizemos recomendação em Sabesp também, o objetivo de Sabesp é 25,50, a recomendação foi feita no dia 22, quando o mercado estava 29,09. Deixa eu botar aqui o motivo para vocês verem o motivo de Sabesp. E finalmente fizemos recomendação em São Martinho, o objetivo está apenas aqui a 42. E esse aqui é o motivo da venda. Nós fizemos essa venda no dia 12/7, quando o mercado estava 52,59, está dando alegria isso daí. É isso aí, minha gente. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos assistindo em tempo real, saiba que nós subimos o nosso vídeo no YouTube. Você nos acha em youtube.com/constop. Se tiver interesse em testar as nossas recomendações, você pode fazê-lo usando o Terminal Enfoque, que você então vai estar também testando o Terminal Enfoque, seus gráficos que são muito elogiados aí pelo mercado por conta da facilidade de uso, o nosso banco de dados que é especial, nós somos fornecedores de bancos de dados para muitas empresas do Brasil e do exterior também, ou você, se não quiser testar o Terminal Enfoque, você pode testar apenas as recomendações com stop, ligando para cá e solicitando que essas recomendações lhe sejam enviadas via WhatsApp. Em breve eu quero crer que vamos ter aí condições de estar enviando isso para um app no seu iPhone, mas
Hoje em dia nós usamos esse app aí de 22 bilhões de dólares chamado WhatsApp, e você recebe as nossas recomendações com o Plim Plim do WhatsApp, e eu vou mostrar para vocês como é que você recebe isso. Eu sou usuário das recomendações, eu vou estar aqui mostrando para você as recomendações, como é que elas aparecem no WhatsApp, né? Aparecem assim, aí você vai clicar aqui nessa recomendação que aconteceu hoje, por exemplo, e aí você vai ver a recomendação, que é o pop-up que aparece no Terminal Enfoque, é a lâmina que a gente chama, né? E aí quando você puxa aqui, você vai ver o gráfico com o stop marcado, com o objetivo marcado e principalmente com o porquê da análise técnica. Essa aqui está fácil de ver, ela foi feita em função da bandeira de baixa que nós estamos vendo, tá? Enfim, você vê o motivo da análise, e depois você também vê a figura de longo prazo, é o gráfico de longo prazo. Aqui no caso é o gráfico de longo prazo de direcional. É isso aí. Além de mandarmos as recomendações de compra e venda, a gente também acompanha as posições do início ao fim. Então, a gente, quando entende que o stop pode ser melhorado, a gente manda uma recomendação de sugestão de mudança de stop, e eventualmente a gente também manda sugestão de liquidação unidirecional, unilateral da posição, e explicando também os motivos, né? Isso aí, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, e até a próxima.